Olá, boa noite, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de todas as noites aqui na TV Verde Vale, na TV BrisaNet e também na tvcafécomleite.com.br. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. Nosso compromisso, sentar ao seu lado, tomar aquele cafezinho delicioso, mas em especial lhe manter sempre muito bem informado. E hoje não é diferente, hoje nós vamos conversar com o advogado Dr. Cláudio Joel, ele que é especialista em crimes cibernéticos e é o tema, inclusive, cibersegurança nas empresas. Está no ar. Boa noite, doutor Cláudio Joel. Que honra recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar de um tema em voga, um tema que, de certa forma, atinge, eu não diria exclusivamente as empresas, mas a população de um modo geral, né? Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra estar aqui. É uma honra aceitar esse convite, trazer um conteúdo que faz parte das nossas vidas, como você falou, não é só voltado às empresas, é voltado à vida, ao cotidiano de todas as pessoas. E muito grato nesse momento, né? E para iniciarmos aqui essa conversa, é importante saber que, como hoje a gente vive numa sociedade que tudo que a gente faz é digital. Sim. Você vai estudar, existe a educação à distância, você quer pagar uma conta, existe a internet banking, você quer se divertir, você quer assistir um filme, você quer jogar, você quer conversar com um amigo, você vai falar com um parente, vai ligar para a mãe hoje, quase não se usa mais as operadoras, tudo é voltado ao ambiente digital. Então, exige-se uma cautela para se promover segurança dentro desse ciberespaço, né? O ciberespaço é o espaço composto por essa estruturação física e digital para se armazenar os dados, seja de forma local, seja de forma utilizando a internet. Esse ambiente que armazena essas informações e que faz esse processo de comunicação, que catalisa a informação do mundo, é denominada ciberespaço hoje. Inclusive, doutor, só lhe interrompendo, quando é uma coisa assim nova, quando tratamos de tecnologia, né? De certa forma, em alguns momentos não, porque a coisa está, de certa forma, muito avançada. Qualquer criança hoje sabe manipular um aparelho celular, um computador, etc. Mas encontramos coisas novas, coisas muito novas, como a área crime, né? Porque nós imaginamos crime na área penal, no sentido de homicídio e dentre outros correlatos, né? Mas assim, o crime já voltado para a área cibernética é uma coisa ainda muito nova, muito embrionária. A gente, para abordar um pouco melhor sobre esse tema, como é embrionário e é novo, e tudo que é novo precisa ser entendido, precisa ser compreendido e aceito. No caso, a gente pode trazer à tona as revoluções industriais. Quando surgiu o motor, muita gente ficou desempregada e surgiu emprego para todo mundo, e surgiram demandas jurídicas que, é uma demanda voltada a um problema no motor, como é que vai ficar isso aí? Então, surgiu a eletricidade, novo tipo de demanda, surgiu o computador com a internet, hoje a gente vê inteligência artificial, robótica, vê tudo isso aí, e cada vez isso aí demanda impacto tanto para os interpretadores do direito, para todas as profissões. E como a gente, até previamente, a gente percebe que essas alterações, esses impactos, vão impactar e já impactam na profissão de todas as pessoas, que hoje, como a gente falou, as informações, o ambiente cibernético, ele é um ambiente que proporciona a nossa vida é formada em torno disso. E esse procedimento de impacto envolve, novamente citando, a educação, o meio de utilização disso. Você acabou de citar que as crianças já têm acesso a isso aí, a gente vive numa realidade onde as crianças são denominadas a geração touchscreen, né? Então, quando a gente nasceu, muita gente não tinha acesso à internet. Quando eu nasci, não tinha internet, não existia internet. E existem pessoas que nasceram e morreram sem internet. E existem as pessoas, que essa geração touchscreen, que já nasceu com internet. A internet
faz parte como nossa água, luz, como nosso ar, né? Se pergunta, como se vivia sem internet? Como se vivia sem internet, né? Antigamente a pessoa saía sem telefone, a gente se questionava há pouco tempo atrás, como é que você vivia sem um celular? O celular não tinha nem internet. Sim, sim. Então, a gente já se questionava, como é que você deixava os filhos saírem de casa sem celular? Como é que você vai se comunicar? E hoje a gente já se questiona de como sair sem internet, né? Perfeitamente. Estou conversando aqui com o advogado especialista em cibersegurança das empresas, Dr. Cláudio Joel, com o apoio da Joassa Atacadista. Falou em construção, automaticamente você pensa em material resistente. Se você quer material de primeira qualidade para a sua construção ou serralheria, você só vai encontrar na Joassa Atacadista, sabe por quê? Ela foi eleita a melhor loja de aço do interior do Nordeste. Quando forte é a qualidade, o reconhecimento logo aparece. Não perca tempo, você tem um sonho. A Joaço realiza. Faça uma visita ao showroom da Joaço Atacadista e faça grandes negócios. Não faça suas compras para a sua construção de serralheria sem antes passar na Joaço Atacadista. Confira os preços. São 2 unidades em Juazeiro do Norte. A unidade Lagoa Seca, que fica na Avenida Leão Sampaio 2079, e a unidade Centro, que fica na Rua São Pedro 2342, em Juazeiro do Norte. Joaço Atacadista, nosso produto é aço, mas o nosso forte é você. Grande abraço a todos que fazem a Joaço Atacadista. Doutor Joel, eu sou do tempo de um passado recente que eu saía daqui para Fortaleza, por exemplo, e cada cidade eu parava no orelhão. Hoje os meninos não sabem o que é orelhão mais não, né? Mas orelhão, e ligava para a empresa para saber como era que estava, as coisas, etc. Com ficha, era com ficha, né? Não tinha nem cartão. Depois já veio a evolução do cartão e depois o celular, daquele que hoje chamam tijolinho, né? Que era grandinho e tal, enfim. E essa evolução, nós hoje estamos intitulando a possível revolução 4.0. Justamente. Né? Que é o que vem crescendo assustadoramente, diga-se de passagem, né? Esse processo de revolução industrial, ela é um processo que proporciona como berço o espaço cibernético, que ele proporciona a catalisação do processo de globalização, né? As pessoas hoje compram em qualquer local do mundo. Você vai na internet, você só faz a compra, você não sabe nem a origem daquilo ali. Às vezes você está trazendo de outro local do mundo. Você está aqui na internet, alguém está te fazendo uma pergunta e de repente ele está também em outro estado, em outro país, né? Falando ao público. E esse processo hoje é comum a pessoa ter contatos de estrangeiros no telefone. Há 10 anos atrás você nem imaginava conhecer um estrangeiro. Sim. E esse processo que traz, como você citou, a indústria 4.0, ela é um processo catalisado, né? E cada vez mais surgem tecnologias, que essas tecnologias, elas surgem para facilitar nossas vidas, né? E com o intuito de facilitar nossas vidas, catalisando o processo de globalização, como eu citei, mas por tudo isso ser novo para a gente, então o processo de cibersegurança, o processo de cibersegurança que vai provocar a prevenção em face dos cybercrimes, ela é basilar, até porque logo agora, no meio do ano que vem, no mês de agosto de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela entra em vigor, ela já está publicada e ela entra em vigor. E esse processo de proteção de dados, essa lei de proteção de dados, ela vai acarretar com que empresas tratem esses dados que coletam dos seus clientes, dos seus funcionários, de uma forma segura, que promovam a segurança desses dados. Por quê? Porque esses dados, eles vazados, dependendo do dado, até a própria legislação especifica o que é dado, o que é dado pessoal, o que é dado sensível, dependendo do dado vazado, isso aí pode acarretar em pessoas coletando isso aí para fazer cartões de créditos, para vender para outras pessoas. Hoje é comum a gente escutar venda de dados, venda de dados, venda de dados. E isso aí é o que a proposta da Lei de Proteção de Dados fará. E às vezes a pessoa acha que está distante, mas não.
Tem ao seu lado, né? É um outro lado do mundo que está ao seu lado, né? Pois Doutor, indo para essa linha ainda dentro da questão do crime cibernético, isso por ser uma coisa nova, o senhor falou que tem uma lei para proteger dados, mas no tocante a empresas. E no tocante à pessoa física, tem também ou é a mesma lei? Porque é o seguinte, o dado, ele é o dado, tem um conceito na própria legislação, o titular do dado. Certo. O titular do dado, meus dados, meu nome, meu CPF, minha imagem, ela não pertence a ninguém, ela pertence a mim. Certo. São meus esses dados. Quando qualquer empresa, por exemplo, você vai fazer uma compra, a empresa diz, me dá teu RG, CPF, para eu colocar aqui. Para que ele vai colocar meus dados lá? Qual a finalidade disso aí? Por quanto tempo ele vai armazenar isso aí? Quem vai ter acesso a esses dados? Porque eu cheguei em um local para comprar um produto recentemente e a pessoa me pediu o RG e o CPF. Eu disse, não, mas eu vou te comprar à vista. Eu disse, não, mas é porque eu preciso. Eu disse, então eu não te compro. Não, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Quem vai ter acesso a esses dados aqui? Aí ela falou, só os funcionários da empresa. Uma empresa com 200 funcionários. Só 200 pessoas. Só 200 pessoas. Então, quando a gente começa a ver esse ângulo, essa lei de proteção de dados, que as empresas vão ter que se adequar, é para proteger as pessoas. Ou seja, não existe uma lei de proteção de dados para a empresa e para as pessoas. Ela vai proteger o titular daquele dado, para saber qual a finalidade dessa coleta. Quando você coleta um dado de alguém, quando você está tratando o dado de alguém, por quanto tempo vai ser armazenado? Para que você vai utilizar isso aí? Então, exige-se isso aí para gerar um processo de segurança. Tem um controle, né? Em defesa do cidadão, né? Tem um controle. Inclusive, teve inclusive um caso hoje, onde tanto a Apple quanto a Google receberam multas do Procon, de um aplicativo, aquele aplicativo que envelhece a pessoa. Sim. Pois é, eles utilizaram o Código de Defesa do Consumidor, porque os termos de consentimento do aplicativo, ele não estava em português. Aí eles utilizaram o Código de Defesa do Consumidor para fazer tal procedimento, para aplicar tal multa. Sim. Com a Lei de Proteção de Dados, ia saber, por exemplo, o processo de consentimento, de acordo com a Lei de Proteção de Dados, deve ser claro, deve ser explícito, expresso, e ele deve ser transparente e de fácil entendimento. E hoje a gente vê que sem a Lei de Proteção de Dados, a legislação brasileira consegue se mexer muito para conseguir gerar um processo desse aí. Mas é realidade. E isso aí é segurança para todos, né? Sim. Doutor Cláudio Joel, aqui no programa Café com Leite, com apoio da Marmoraria Juazeiro. Quem procura qualidade em construção e acabamento só vai encontrar na Marmoraria Juazeiro. Se você quer elegância, beleza e praticidade para a sua residência ou empresa, a Marmoraria Juazeiro vai transformar tudo isso em um ótimo custo-benefício. Venha e faça o seu orçamento sem nenhum custo e garanta a funcionalidade e o conforto da Marmoraria Juazeiro. Faça uma visita e conheça tudo em mármore, granito e móveis planejados com os melhores preços da região. Saia do padrão com classe. Marmoraria Juazeiro é tradição e credibilidade. Avenida Padre Cícero 4442, atendendo também pela Central de Vendas 3571-1551. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Doutor, de fato, são leis esparsas, eu vou usar assim esse termo, uma vez que para cada fato, em virtude de não termos uma lei que assegure diretamente os crimes cibernéticos, né? O senhor me corrija. No exemplo aí que o senhor citou, no crime, usar o termo, o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do uso desse aplicativo. Quer dizer, são leis esparsas que podem atingir o crime cibernético? Pois é, tanto a Lei de Proteção de Dados quanto o Código de Defesa do Consumidor, nesse âmbito que eu citei. E até o próprio Código Penal, né? Justamente, eles são voltados a responsabilidades, pecúnia, e nós não temos uma legislação voltada ao cybercrime, como no caso Portugal tem uma legislação voltada ao cybercrime, e
também, em caso de outros países, são signatários da legislação da Convenção, um exemplo, da Convenção de Budapeste. O Brasil não tem uma legislação específica, mas ele tem alguns artigos que conseguem trazer alguma força, como, por exemplo, o 154A do Código Penal, temos o 218C do Código Penal, denominado Lei do Nudes. Temos também no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 240, 241 e demais, A, B, C, D, E, que eles trazem situações voltadas ao ciberespaço. A lei do bullying depois teve, ele se preocupa também com o espaço virtual. Então, a gente já vê uma legiferação voltada sempre com a preocupação do espaço cibernético. Mas é muito novo isso aqui para a gente. Por exemplo, Portugal, a Constituição Portuguesa de 76, ela já traz no seu artigo 35 a proteção de dados. De 76. 76, né? Porque a proteção de dados não é só algo digital. As fichas. Quando você armazena uma ficha, um histórico médico, por exemplo, um histórico de consulta, está lá o nome do paciente, o endereço, os medicamentos que ele toma, todo o procedimento. Então, deve haver um controle nessas fichas, desde 76 lá. Mas isso não traria também algo, pode de fato trazer algo ruim, que é onde pode denegrir a imagem, mas pode trazer algo de bom. Talvez na busca de identidade das pessoas, na busca de conciliar pessoas no sentido de encontrar familiares, não teria algo que contribuísse também? Pois é, a gente deve pensar sempre no... Existe... Vamos ver em caso de investigação. Sim. Pronto. Se alguém está sendo investigado, esse alguém a lei vai poder conseguir chegar até ele. Certo. Vai conseguir chegar até ele buscando dados. Mas ali é um caso. Quando a gente tem que olhar o interesse do povo. Né? Porque, da sociedade. justamente, o interesse da sociedade, o interesse do povo, da massa. Então, o que é que está sendo feito com o seu dado hoje? Quando você instala um aplicativo que é gratuito, aquele aplicativo gratuito, muitas vezes, ele é gratuito porque ele informa lá aqueles contratos que praticamente ninguém lê, a pessoa baixa a barra de rolagem até o final e aceita. Lê e aceita. Só aceita, né? Lê e aceita, mas o correto seria ler. E lá tem dizendo, muitas vezes, que ele vai comercializar aqueles dados para poder pagar a gratuidade do sistema. Então, por quanto tempo ele vai tratar isso aí? Para quem ele vai vender isso aí? Sim. Então, é muito amplo quando a gente vive em um espaço, em um ambiente onde o ciberespaço é bem mais rápido nessa comunicação e, de repente, ele pode pegar esse dado e difundir para várias empresas. Sim, que não é do meu interesse. Sim. Às vezes você apoia uma causa e aquela aplicação coleta teu dado para vender teu dado para outra causa que tu não apoia. Sim, sim. Então, isso é um controle de segurança. Só imagina o seguinte, quando a pessoa não aceita proteção de dados, você deixaria seu RG e CPF na mão de todas as pessoas, a foto do RG e CPF na mão de todas as pessoas que você conhece e que você não conhece, você escancararia o seu endereço, o endereço da sua morada, do RG, CPF e sua biometria na mão de conhecidos e desconhecidos, sem você saber que aquela pessoa tem isso aí, seu? Então é comum que a gente responda não, né? Com certeza. Ninguém quer ter. A pessoa já fica imaginando. Com certeza, com certeza. A lei busca proteger o cidadão, a sociedade de um modo geral. Doutor, vamos tomar uma água? Vamos. Por favor, água mineral São Geraldo, você conhece, né? Conheço. Por favor, sim. Vamos tomar aqui a melhor água mineral do Brasil, água mineral São Geraldo. Esta sim é do Cariri, é genuinamente caririense, é com ela que é fabricada a cajuína São Geraldo. Doutor, toma um cafezinho? Tomo, sim. Vou preparar um cafezinho sem nome para você aqui, mas antes eu vou dar um recado aqui. Vou falar na distribuidora Judebalas. Aniversário do seu filho, chá de fralda, amigo doce, não compre nada sem antes passar na distribuidora Judebalas, a maior rede de distribuição de balas e doces do interior do Nordeste. Lá você encontra bombons, pirulitos, pipoca, chiclete, chocolate e é doce que não acaba mais. A Judebalas
É o lugar perfeito para quem quer animar a festa. Você encontra tudo o que precisa num só lugar. E lá não tem preço salgado, se for para ser doce, que seja Judebalas. São 3 unidades no estado do Ceará. Uma em Fortaleza e 2 em Juazeiro do Norte. A unidade Centro, que fica na Rua São Paulo, 1184. E a unidade Pirajá, que fica na Avenida Elton Gomes, número 2001. Lembrando que a unidade Pirajá abre todas as segundas-feiras com preços promocionais. Visite já uma das unidades da distribuidora Judebalas. Sua vida mais doce e mais saborosa. E agora eu vou servir um café para o meu convidado, o advogado Dr. Cláudio Joel, que abrilhanta o nosso programa de hoje. Obrigado. Com suas informações importantes sobre crimes cibernéticos. Quer saber mais? É só não mudar de canal. Nosso intervalo é rapidinho, é só o tempo de saborearmos o nosso café. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui com o apoio da indústria de pães Panebon Pão Nosso. Você, todas as manhãs, deseja ter à sua mesa um produto de qualidade para saborear? Pois eu indico, tem aqueles com a marca Panebon Pão Nosso. A indústria de pães Pão Nosso produz os melhores produtos com qualidade, produtos integrais e produtos light com os melhores preços da região. E o melhor, você encontra os produtos Panebon Pão Nosso em todos os supermercados pertinho de você. Nos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e também no estado da Bahia, você vai encontrar pertinho da sua residência um supermercado distribuindo os produtos Panebon Pão Nosso. Na minha mesa ou na sua, Panebon Pão Nosso é a melhor opção em alimentação. A indústria de pães Panebon Pão Nosso fica em Juazeiro do Norte, na rua Marcos José Rodrigues, número 36, e atende também pela central de vendas 35716313. Eu falei Panebon Pão Nosso, qualidade que a sua família merece. Grande abraço a todos que fazem a Panebon Pão Nosso. Doutor Joel, o senhor poderia me dizer se o crime cibernético é o mesmo crime digital ou crime virtual? Pois é, doutor Leite. A questão aí é só uma questão basicamente de nomenclatura, que antigamente a gente citava-se muito o ambiente virtual, tratando como se fosse o ambiente da internet, um ambiente que não existe. E existem as nomenclaturas crimes digitais, como existe a nomenclatura direito digital, como existe a nomenclatura direito cibernético e crimes cibernéticos. Quando vai olhar num todo, elas são equivalentes. Certo. E o Brasil trata muito hoje como direito digital, é tanto que eu estou especializado. Existem especializações em direito digital, existe especialização em direito eletrônico, direito cibernético, e elas são bem equivalentes. É tanto que não há um parecer majoritário a respeito disso aí. É esse aqui. Certo. Então, mas a gente se depara muito com legislações e convenções voltadas com a nomenclatura cibernética. Certo. Como, por exemplo, a Convenção de Budapeste, que é a Convenção do Cybercrime. Algumas leis portuguesas, que ela lei de segurança, lei de cibersegurança, lei do cybercrime. E aqui no Brasil, como a gente não tem nada direcionado, a gente tem algumas, a gente vê ainda, a gente se depara com ambiente virtual, como na lei do cyberbullying. Ele cita lá em um dos incisos que o cyberbullying, a questão do ataque sistêmico, ele deve ser combatido também no ambiente virtual. Ele está direcionado ao ambiente digital, ao cibernético. Quando a gente vai para o processo da finalidade, vai acabar sendo o mesmo ponto, sim. Eu visualizo ainda, doutor, uma situação muito fragilizada nessa questão cibernética, partindo do princípio de que, hoje com essas redes sociais, de Instagram, de Facebook, dentre outras aí, que tem um processo de visualização e de acesso muito rápido e muito fragilizado partindo do princípio que o senhor falou no bloco anterior, a exposição da minha imagem. Quando eu disponibilizo minha imagem, por exemplo, no Instagram, eu estou dando acesso ao mundo. E eu, como um terceiro visualizador,
peguei esta imagem e coloquei, digamos, num produto meu aqui, enfim, algo que me pertence aqui. Estaria cometendo um crime, mas vem a questão, esse crime ele tem consistência partindo do princípio que o senhor disponibilizou sua imagem aqui no seu Instagram e disse, mundo, eu estou aqui. Pois Não há uma certa fragilidade nesse aspecto? Há sim uma fragilidade, mas vamos ver um detalhe. Instagram existe a opção de conta privada ou não. Certo. Então, quando a conta é pública, aquilo lá fica disponibilizado, de repente pode ser compartilhado em algum outro local, porque está público, todas as pessoas poderão ver. Estou dizendo o que é que pode. Certo. Não de dizer que é permitido, mas que pode ocorrer. Mas quando a conta é privada, quando você trata uma conta como privada, que é o ideal, para ter o controle de acesso, aquela conta privada, a pessoa que entra, que está dentro daquele ciclo dos seus amigos, por exemplo, Leite tem uma conta do Instagram, essa conta é privada, eu estou dentro dos seus amigos do Instagram, eu posso pegar essa imagem e compartilhar em algum local para as pessoas que estão extra-grupo. Olha, se você está dentro do espaço de Leite, que é uma área privada de Leite, você vai estar violando a privacidade de Leite se você divulgar isso para outra pessoa. Então existem esses pontos aí, que realmente não é porque a internet, não é porque a gente desconhece de como é que funciona tudo isso aí, porque se você ler os termos do Instagram, você vai ver que existe o que é que pode e o que é que não pode, o que é que o usuário deve e o que é que não deve fazer. Então, mas quem lê? Então a gente acha que a internet é um local sem lei, o ciberespaço é um local sem lei, mas esse local tem lei, e tem normativos, tem políticas de cada software, e às vezes essa política lhe protege, e às vezes essa política, como o caso que eu citei no bloco anterior, ela pode violar sua intimidade, no caso do aplicativo que foi multado lá pelo PROCON. Dentro desse contexto, dessa violação, é uma característica, eu ainda volto para a questão da fragilidade, na questão da comprovação, né? A comprovação de como esse crime é cometido, né? Porque precisa, assim, de uma apuração muito minuciosa, porque, enfim, eu estou procurando enxergar uma coisa mais consistente, fazendo um comparativo com um homicídio. A pessoa matou alguém, o fato é concreto. Eu vou dar um exemplo claro, é bem minucioso, é tanto que tem um filósofo, o Bauman, ele tem um livro chamado Tempos Líquidos. Aí ele fala da sociedade líquida, entrando dentro do ciberespaço, como você não consegue ter esse sentimento que você diz. Você vê aquilo, por exemplo, quando você vai fazer um exame de corpo de delito em um crime, numa situação. Sim. E aí é diferente do procedimento no ciberespaço. Mas existe sim como chegar até o criminoso. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui no Brasil, existem algumas nomenclaturas para os crimes voltados ao ciberespaço, que tem os crimes próprios, impróprios, e alguns autores tratam como mistos também. Existem os primeiros crimes, são voltados por exemplo, o artigo 154A, invadir dispositivo informático mediante quebra de dispositivo de segurança. Então, esse artigo, se não existisse o ambiente informático, ele existiria? Ele não existiria. Então, ele faz parte de uma classe de crimes. Então, os crimes que dependem da informática para existir, ele faz parte de uma classe de crime. Os outros crimes que não dependem da informática para existir, que são extremamente comuns na internet. Os crimes contra a honra, ameaça. Você acha que chegar alguém, você cria um perfil fake no Facebook. Você cria um perfil fake no Facebook. E pega esse perfil fake e vai lá falar com alguém que você não gosta e ameaça. Olha, eu vou fazer isso com você. Que caracterize a tipificação penal ameaça. Podendo cair em injúrias. E aí, o que é que ocorre? Como é que vai descobrir que essa pessoa? Descobre. Tem como descobrir? Tem como descobrir. Vai fazendo o procedimento de investigação, na verdade,
deve ser contratado o advogado competente para isso aí, e esse advogado competente ele deve ter uma equipe de assistência técnica pericial voltada ao ambiente cibernético. Porque aí essa pessoa vai conseguir fazer a investigação junto das demandas judiciais cabíveis até chegar ao ponto de descobrir quem era aquela pessoa. Muito bem. 99% das vezes consegue chegar até essa pessoa. E em outros, quando vai entrar em outro âmbito, como por exemplo, isso aí eu falei do tipo mais comum, mas por exemplo, um e-mail. Um e-mail ele pode entrar na classe dos crimes mistos, por exemplo, que existe a correspondência sem ser eletrônica. Um exemplo, o crime de violação de correspondência. Certo. Existe ela não eletrônica e existe ela eletrônica, que é o e-mail. Então ela é mista. Quando o e-mail ele foi aberto por uma pessoa não identificada, ou ela teve uma origem não identificada, consegue descobrir a pessoa que gerou aquele dano? É muito comum a gente ver aqueles e-mails que dizem assim, clique aqui, que aqui tem um boleto para o seu pagamento, clique aqui, que aqui tem uma foto de uma pessoa que você ama, que eu vi ela em algum local. Então, várias pessoas vão lá e clicam naquele local e tem um computador infectado, abrindo as portas para o invasor ter acesso àquele dispositivo. Tem como provar que alguém teve acesso àquele dispositivo? Tem sim, tem como provar. Isso é a perícia forense digital que faz esse procedimento. Então, mas para a perícia forense digital atuar nisso aí, precisa ter o advogado para conseguir fazer as demandas junto a ele, né? Dependendo do caso. Porque se for normalmente voltado só em caso de crimes que o MP esteja, aí vai ser o MP e o perito judicial. Estou conversando aqui com um advogado especialista em crimes cibernéticos, Dr. Cláudio Joel, com o apoio da Água Mineral São Geraldo. A correria do dia a dia requer hábitos mais saudáveis. Você sabia que beber água evita graves problemas de saúde? A empresa São Geraldo acredita na melhoria de sua vida e extrai da fonte diretamente para o consumidor, obedecendo todos os padrões de higiene, de segurança e de qualidade. A melhor água mineral do Brasil, a Água Mineral São Geraldo. É com essa mesma água que é fabricado o refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo, e também o café sem nome, o café que eu sirvo aqui para os meus convidados. A Água Mineral São Geraldo é daqui, é do Cariri. Nessa água eu confio. Beba a Água Mineral São Geraldo, beba saúde. Grande abraço a todos que fazem a Água Mineral São Geraldo. Doutor Cláudio, eu posso intitular como crime quando há a invasão, mas já que o senhor falou no e-mail, o senhor me deu a senha, a sua assinatura, o senhor me deu sua senha, eu acessei. Eu cometi um crime? Você tinha permissão para acessar? Quando você me concede a senha, você não me dá direito? Depende, se eu te pedir para guardar para um dia quando eu precisar. E como nós vamos provar? Pois é, vai precisar documentar isso aí. Vai ter algumas situações fragilidade, verbalizadas, então não vai ter como provar isso aí. Certo. Um exemplo, eu converso contigo no WhatsApp. Aí eu chego, você é uma pessoa de minha confiança. E eu te falo, olha, tá aqui meu login, meu e-mail, tá aqui meu e-mail e minha senha. Se acontecer alguma coisa comigo, tu tem acesso aos meus dados e lá no meu e-mail vai ter as informações que você vai tomar para botar a empresa para frente, como é que você vai fazer. Então, isso aí é uma situação. Aí, se ele tiver acesso fora da situação, tem que saber até que ponto, como é que foi essa relação. Sim, sim. Né? Mas isso esse ponto aí é incomum. Os pontos mais comuns mesmo é a questão das pessoas abrirem o e-mail, terem os seus arquivos violados. É muito comum a gente ver os arquivos bloqueados. Eu vou trazer o termo. Existe um malware. Malware significa malicious software. Então é um software malicioso. Dentre esses malwares, existe um denominado ransomware. Que o que é que ele faz? Ele sequestra os teus arquivos. Como é que funciona? De repente tu abre um e-mail, clica em algo lá que era um e-mail que você não sabia a procedência, você clicou. Ou seja, não clica em e-mail que você não sabe a procedência, não abre arquivo
que você não sabe a procedência, mesmo que você saiba a procedência do e-mail, mas aquela pessoa te mandou um arquivo, você confirma isso aí, tem alguns meios de verificar isso aí para saber se tem algo malicioso naquele arquivo ou não. E aí dentro desse procedimento, quando você clica em algo que vai trazer esse ransomware, que vai ativar esse ransomware por algum meio, eu não vou entrar em detalhes, que existem vários meios dele ser ativado, esse ransomware ativando, ele vai pegar todos os arquivos importantes, como as bases de dados de aplicativos, como os arquivos Word, Excel, PDF, e arquivos que armazenam os dados de e-mail, e ele criptografa isso aí tudo, ele embaralha tudo isso aí, para que você pague um resgate. Está entendendo? Não um sequestro de dados. Pois é. Então, inclusive os bandidos são bem éticos, né? O cara paga em Bitcoin e eles liberam isso aí, para gerar o crédito de ocorrer um posterior. Existem maneiras preventivas, cibersegurança. Existem maneiras preventivas, repito, cibersegurança. A empresa, as pessoas precisam se qualificarem mais um pouco. A empresa vai se qualificar de forma compulsória por causa da legislação, né? Para que esses dados consigam ser armazenados. Em um caso desse de ransomware, ele tenha uma equipe de resposta para poder resolver esse problema, ou na forma de tentar coletar essa chave do ransomware, ou em uma segunda forma, que tendo backup, que é o mais simples. Às vezes a pessoa acha que a cibersegurança, eu preciso ser o cara da informática que tem mais conhecimento, eu preciso ter um conhecimento jurídico de gestão altíssimo. O nome disso aqui é boas práticas, deve ter treinamento de boas práticas e deve ter uma infraestrutura com a equipe utilizando boas práticas de segurança para que isso aí não ocorra. Pois, doutor, nós vamos tomar uma água porque esse cibersegurança para as empresas é extremamente importante e eu quero conversar com você no próximo bloco. Por favor, vamos tomar mais uma água mineralzão geral? Vamos sim. Vou preparar aqui mais um café para o nosso convidado, doutor Cláudio Joel, que nos proporciona uma verdadeira aula sobre crimes cibernéticos e cibersegurança nas empresas. Mas antes de preparar esse café, eu vou dar um recado. Eu vou falar no melhor plano de saúde odontológico do Brasil, o OdontoArt. Chegou no Cariri o melhor plano de saúde odontológico do Brasil, o OdontoArt, oferecendo planos de saúde para você com preços pequenininhos, com menos de R$1 por dia. Você tem no seu bolso a identificação, a identidade onde você pode ser atendido pelos profissionais credenciados da OdontoArt, nas clínicas próprias ou credenciadas em todo o estado do Ceará. Você encontra um profissional filiado à OdontoArt. E o melhor, se você faz convênio com a sua empresa, o preço ainda sai mais barato. Olha que legal! E você pode ofertar aos seus funcionários com um preço pequenininho. A OdontoArt fica em Juazeiro do Norte, na Rua São Jorge, número 530. Atende pelo telefone 21 41 8400. Conheça a OdontoArt Planos Odontológicos também através das nossas redes sociais. OdontoArt Planos Odontológicos, mais uma empresa do grupo Dr. Tadeu Oliveira. E agora você vê mais um café para o meu convidado, Dr. Cláudio Joel, que hoje nos proporciona uma verdadeira aula sobre crimes cibernéticos e também sobre cibersegurança nas empresas. Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural só para tomar esse cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, falando sobre os crimes cibernéticos e também sobre cibersegurança nas empresas, com o nosso convidado, o advogado especialista no tema, Dr. Cláudio Joel. Mas eu vou mostrar para você, eu preciso pedir permissão ao Dr. Cláudio e mostrar aqui para você a segunda edição do Café com Leite em Revista. Exemplar espetacular, tem matéria, tem todas as informações sobre os programas realizados no último semestre de 2018. Você pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, é grátis. Ou, se você não puder ou não desejar passar na Rua Delmiro Gouveia 163, é só você mandar uma mensagem lá para
produção do programa e com certeza nós enviaremos para você gratuitamente, tá bom? E também o informativo Leite e Contabilidade, ponto de equilíbrio é a manchete do nosso informativo. Você também pode pegar na Rua Delmiro Gouveia 163 ou mandar uma mensagem para a nossa produção, que a nossa produção vai enviar para você. Tem coisa demais aqui, olha, esse é o melhor, esse é o mais emocionante, esse é o que eu exijo que você pare, solte a xícara, não tome café agora, porque eu vou te convidar. Dia 28 de setembro, durante toda a manhã, a partir das 7 horas da manhã até meio-dia, a equipe da Leite e Contabilidade, toda a equipe do Emoce vai estar lá na Rua Delmiro Gouveia 163 esperando por você. Para quê? Você já sabe, para você fazer a sua doação de sangue. É a 4ª campanha de doação de sangue da Leite e Contabilidade. Esperamos por você. Nós precisamos, queremos e exigimos a sua participação. Você gosta do programa Café com Leite? Então você vem fazer a doação. Não, Leite, eu não posso fazer a doação porque eu tenho um problema de saúde, eu tive alguma coisa assim. Não tem problema. Traga seu irmão, seu filho, seu tio, seu avô, seu vizinho, né? Nós aceitamos qualquer pessoa. Aí você vem na Rua Delmiro Gouveia 163, faz a sua doação, depois você vem no estúdio do Café com Leite, aí a gente tira uma foto com você. Você não gosta do programa? Então eu estarei aqui para lhe receber, para a gente tirar uma foto, para a gente conversar um pouquinho, você conhecer os estúdios do programa Café com Leite, tá bom? São 80 bolsas que nós queremos fazer, coletar para que o Emoce tenha em mãos para salvar vidas, afinal custa tão pouco, né? Contamos com você, viu? Dia 28 de setembro, a partir das 7 horas da manhã. Contamos com o apoio das farmácias Gentil. Qualidade de vida e conforto somente as farmácias Gentil podem oferecer a você. A maior rede de farmácias da região atende 24 horas, pois você, cliente, precisa de cuidados a qualquer hora do dia ou da noite. Com profissionais gentis especializados e muito bem preparados, as farmácias Gentil atendem em Juazeiro e Crato. São 8 unidades com uma sempre pertinho de você. Lembrando que as farmácias Gentil oferecem também serviços ambulatoriais, entrega a domicílio, funcionamento 24 horas, o que você deseja. Mas, só uma farmácia genuinamente caririense, com 44 anos de credibilidade no mercado, que investe no Cariri, pode oferecer a você. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde. Grande abraço a todos que fazem as farmácias Gentil. Doutor Cláudio, eu vou te falar uma coisa, essa campanha de doação de sangue, viu, eu tenho que sempre beliscar aqui, convidar meus telespectadores, sabe, porque o ano passado, quando nós fizemos a 3ª edição, eu cheguei aqui 7 horas da manhã, tinha 8 pessoas sentadas na calçada esperando, olha que legal, né? Muito Aí importante. eu falei com o Emoce, eu digo, olha, vai ter a 4ª, agora vocês têm que chegar às 7, antes, né, porque 7 horas eu já quero fazer essa coleta. Então esse ano eu acho que em vez de 8 pessoas sentadas na calçada, nós vamos ter 20 já na porta. Perfeito. Legal, né? Muito bom, importante. Doutor Joel, nós falamos um pouquinho no bloco anterior nessa questão da invasão de e-mails, né? Mas existem aqueles e-mails empresariais, né? Lá na empresa Leite e Contabilidade, por exemplo, todo o meu quadro tem, cada um tem seu e-mail individual. Existe crime, por exemplo, do proprietário da empresa acessar esses e-mails? Olha, existem umas práticas não só voltada ao e-mail, mas aos equipamentos da empresa, que, por exemplo, a empresa pode criar políticas internas informando que o e-mail empresarial e o equipamento empresarial, ele sofre monitoramento permanente dos envios e de recebimentos. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes por imprudência, imperícia ou negligência, agora a própria imperícia, vamos tratar como imperícia, o funcionário por desconhecimento, ele envia um e-mail que pode gerar um dano. Esse dano, quem vai responder vai ser o empresário, então por isso que ele vai precisar ter um poder de fiscalização. Agora, isso aí, o ideal é que dentro das políticas internas, que inclusive o processo de cibersegurança ele promove, deve haver uma auditoria permanente nos e-mails empresariais e nos equipamentos. E informar que por exemplo, que aquele colaborador, aquela pessoa que faz parte do seu time, não insira nenhum dado pessoal no computador empresarial. Por quê? Porque como é um equipamento que vai sofrer auditoria e processo de fiscalização permanente,
Se ele botar algo pessoal, vai acabar caindo dentro da auditoria também. Então, você vai acabar tendo acesso não autorizado a um dado pessoal dele. Ou seja, mas sai lá da característica criminal, porque ele tinha conhecimento, né? Pois é, então o que deve ter a política interna informando. Olha, o teu e-mail é esse, você tem responsabilidade sobre o que você faz nele, mas esse e-mail sofre auditoria tanto para os envios quanto para o recebimento, sempre. E o equipamento da empresa, você não insira nenhum dado pessoal, foto, não acessa o seu e-mail pessoal, não acessa o seu WhatsApp web pessoal, porque ele está sofrendo monitoramento permanente. Isso é uma segurança para quem? Para o gestor, para o proprietário, para a equipe, aquele supervisor que faz a gestão daquela equipe, né? E faz com que a pessoa saiba o que é que está ocorrendo. E até dá segurança também para os clientes da empresa na questão da segurança do sigilo profissional, né? Com certeza, com certeza. É para isso, quando a gente fala, quando envolve uma proteção do cliente também, a lei de proteção de dados, né? já fala sobre isso aí também. É sobre que o dado armazenado é o do titular. O titular normalmente é quem? É o cliente e é o funcionário também. Sim, então, deve haver um monitoramento permanente nos equipamentos e na infraestrutura lógica do negócio. Tá? E isso aí faz parte do processo de cibersegurança. Isso faz parte do treinamento e da implantação da cibersegurança. Estou conversando aqui com o advogado Dr. Cláudio Joel, com o apoio do Laboratório Lamic. O Laboratório Lamic traz conforto, rapidez e credibilidade na realização dos seus exames. Oferece todo o cuidado que sua família merece. Pensando na sua comodidade, o Lamic possui 13 unidades na região do Cariri, desde Campos Sales, passando por Araripe, Caririaçu, Milagres e aqui em Juazeiro do Norte, garantindo a entrega rápida e qualidade dos seus serviços. O Lamic dispõe ainda dos serviços de coleta infantil e domiciliar, com profissionais altamente qualificados. Acesse já os seus exames através do site laboratoriolamic.com.br. No conforto da sua residência ou empresa, você poderá imprimi-los e levar ao profissional de saúde. Eu falei Laboratório Lamic, nossa missão é cuidar bem de você todos os dias. Grande abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic. Dr. Joel, como a empresa deve agir ou proceder para ter segurança, tanto no aspecto de segurança dos seus dados, na segurança com o seu funcionário, segurança do seu cliente que está nos concedendo os dados? Isso é um processo, né? E o que fazer, que profissional contratar? É um processo. Eu até li recentemente que esse processo se torna uma jornada, né? Porque é permanente. É permanente, porque surgem novidades e a gente precisa adequar aquilo ali. Olha, a empresa precisa de ter uma equipe, de qualificar a equipe dela. Essa qualificação se vem de uma sensibilização de como é que funciona a proteção de dados. Tem um termo hoje que é bem utilizado, que é o compliance digital, que é buscar conformidade na área jurídica, na área de gestão e na área de segurança de TI. Então, é uma união dessas três áreas aí. E aí, essa pessoa, esse empresário, ele deve procurar o advogado qualificado para isso aí, possivelmente o advogado, ou ele vai ter a qualificação geral para fazer tudo isso, ou ele vai ter uma equipe para promover tanto a parte jurídica, ele pode fazer, a parte de segurança e proteção de dados, o profissional de segurança e proteção de dados, e a parte de gestão vai ser o acompanhamento junto do gestor da própria empresa dele. E aí, do mesmo jeito, ele vai procurar alguém da área de segurança, que esse alguém da área de segurança tenha um jurídico que acompanhe ele nisso aí, e aí, de repente, a empresa ela se adequa a isso aí. Esse ponto aí não vai ser um ponto facultativo, porque a própria legislação, a Lei de Proteção de Dados, ela traz que a presença de um novo profissional, que é o encarregado de proteção de dados. E esse encarregado de proteção de dados, ele não vai ser optativo. Tem a empresa que se encaixa para ter o encarregado de proteção de dados, ela não vai ter a opção de não ter esse encarregado, que vai ser esse profissional que vai fazer esse link entre o jurídico, o tecnológico, voltado à segurança, e a gestão, né?
que ele pode ter a qualificação completa ou ele pode ter uma equipe que faça tudo isso. Eu tenho minha empresa, tenho um sistema que é fornecido por uma desenvolvedora de software, que assegura, né, os dados via nuvens ou via lá armazenamento da forma que ela o tem. Eu tenho um contrato com ela, onde ela vai receber os dados do meu cliente aqui. Olha só como o senhor falou no primeiro bloco, né, como a coisa vai tomando uma dimensão, né? Até as pessoas os prestadores de serviço, você lembrou da pessoa do software, mas, por exemplo, o técnico que faz a manutenção na tua rede, qual a finalidade, para que ele vai ter acesso? A pessoa que instala as tuas câmeras, será que ele não colocou o login e a senha? Como é que está esse login e a senha? Será que ele não tem acesso externo? Então, é um procedimento amplo, é um procedimento que deve ser verificado. Isso aí, a qualidade disso, a vantagem disso aí é uma proteção para as pessoas, é uma qualificação dos profissionais. E deve sim a empresa ter esse profissional sempre. Deve. O ideal é que se tenha. Até agora não é obrigatório, né? Até agora não é obrigatório, mas ele está, como a lei foi publicada o ano passado, ela tem esse tempo, esse período de vacatio dela é para processo de adequação. Processo de adequação, né? Mas pouca gente conhece essa nova legislação. Mas depois desse programa aqui, eu acho que nós teremos assim uma dimensão maior sobre esse assunto. Diga-se de passagem que, como o nosso espaço ainda é muito pequeno, diante da dimensão do tema, dá para a gente conversar outras vezes sobre esse assunto. Dá sim. A gente pega um ponto específico, explora aquele ponto para trazer conhecimento para o pessoal. É muito importante o ponto de conhecimento quando é voltado ao ambiente cibernético, que é um ambiente que todos os dias trazem novidades. Não existe o profissional que diga assim, eu sei de tudo disso aí. Ninguém sabe de tudo. Né? E é um ponto que a gente precisa se adequar sempre, aprender sempre, aprender sempre. Quanto mais se lê, mais vê que não sabe, né? E o avanço tecnológico também é muito rápido, né? E muitas vezes você lê hoje e amanhã já tem novidade e você pensa que sabe tudo e nada sabe. Essa é a certeza. Essa é a certeza. Agora, diga-se de passagem que esse espaço que nós temos aí de acomodação, de adequação à lei, ele já está, diga-se de passagem, em vigor. Não é exigido, mas... A lei já está publicada. Né? A lei está publicada. Eu acredito que essa vacatio foi proporcionada tão longa pelo período de adaptação, tanto que teve a medida provisória ampliou o prazo. Sim. E essa medida provisória também já foi incorporado na lei, foi feita a alteração na Lei de Proteção de Dados, provocou essa alteração, e essa alteração adiou o processo em mais 6 meses. Certo, mas isso é só para relembrar aqui para o nosso telespectador que eu tenho um número de empresários muito significativo que nos assiste, né, aqui na região do Cariri, através da TV Verde Vale, mas também através da Brisa Net nós temos um número significativo de empresários que gostam muito do nosso programa, quem eu agradeço aqui a todos aqueles que confiam no nosso trabalho e confiam nas pessoas que aqui vêm trazer essas informações. Então já fica aqui a dica para que as pessoas, os empresários que têm esses dados, se advirtam para se acomodarem à lei, né, doutor? Pois não é um processo que vai mudar o padrão de como a pessoa trabalha. São alguns detalhes. Às vezes a pessoa fala, eu vou ter que mudar tudo. Vai ter que acrescentar alguns detalhes, vai ter que mudar algumas condutas. E isso aí é sempre buscando a segurança da equipe, dele mesmo, às vezes o empresário. Às vezes aquela pessoa, nem citando só o empresário, mas às vezes aquela pessoa tem muito dado sensível que não quer que ninguém tenha acesso. E como é que você vai controlar esse tipo de acesso? O acesso, quando eu falo os dados, são dados físicos e dados lógicos. Certo. Existem os procedimentos de segurança voltados aos dois âmbitos. E aí, às vezes a pessoa desconhece de como fazer tal procedimento. Mas com o programa de hoje eu acho que essa realidade vai mudar. Doutor, eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural aqui, só para tomar um cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta.
falei que era rapidinho, já estamos de volta, mas agora com um tema que instiga a gente a conversar mais, mas infelizmente, doutor, nosso tempo acabou, a produção já está mandando parar e eu quero só agora agradecer ao senhor por essas informações de extrema relevância e dizer que ficou o gostinho de quero mais, viu? Ficou o gostinho de que o senhor vai ter que voltar aqui para a gente conversar em breve. Muito obrigado. A honra é completamente toda minha em estar em um programa sendo recebido de uma forma cordial. Muito obrigado. E onde o conhecimento é trazido praticamente gratuitamente a todos, né? Em todos os âmbitos, como previamente pessoas... eu estou sentando aqui em um local onde grandes trabalhadores, grandes pessoas sentaram, e eu fico completamente lisonjeado em estar participando aqui com você e com toda a recepção de sua equipe. E as pessoas que... Agradeço também as pessoas que conseguiram fazer com que eu chegasse até aqui, né? Então, de toda essa jornada, que sozinho ninguém consegue nada. Sinta-se lisonjeado, porque essa cadeira é sua, é nossa, é do povo do Cariri, é das pessoas que a gente gosta, é do povo que o nosso telespectador gosta. Então, é sua, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua aula, pela sua brilhante explanação sobre crimes cibernéticos e cibersegurança nas empresas. Nós vamos ficando por aqui. Mas você continua nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Amanhã o nosso compromisso, às 20h30. Fiquem agora com o programa Dicas de. Beijo a todos e até lá. Tchau.